Então, beleza, nós temos agora inicialmente um texto, a gente vai ler e fazer um comentário, depois a gente vai para o vídeo. Vamos ao texto. Acredita que seja ele aliado? Aqui. Ele pode estar bem. Por que que não? Ah, aqui. Espera aí. Aqui. Está chegando aí já. Então, mais uma vez, o texto é para além do eurocentrismo. Então, vamos continuar, como nós falamos na aula anterior, sobre a linguagem de Gana, e aqui ele retoma, dando continuidade à última parte do texto lá. Para o Zacan, verdade se diz no quare, e o antônimo de verdade não é falsidade, mas notompo, que significa mentira. Com base nessa constatação, ele argumenta que a noção de verdade desse povo tem uma conotação mais moral que cognitiva, e recorre à filosofia analítica, em especial a Bertrand Russell, para explicar esse fenômeno. Ou seja, em vez de explorar os mitos e crenças, ou mesmo discursos africanos notáveis, a filosofia profissional desenvolve um modelo ocidental tradicional de reflexão filosófica sobre temas africanos. A gente falou sobre alguns tipos de filosofia: a etnofilosofia, a sagacidade filosófica, e essa daqui é a filosofia profissional. Então, lá na África também tem esse grupo que se vale da filosofia ocidental para fazer uma análise da realidade africana, né? Uma coisa não descarta a outra, né? Eles fazem esse uso, né? Então, a filosofia profissional vai lançar mão do pensamento ocidental para analisar a cultura africana. Gana, que é o exemplo da África subsaariana, que a subsaariana tem a influência, não teve a influência da filosofia ocidental, mas nesse caso aqui, em Gana, um grupo pequeno usa a filosofia ocidental para fazer análise da própria realidade. Continuando então, uma quarta escola de filosofia africana é conhecida como a filosofia ideológica nacionalista, e é representada por pensadores que buscam construir uma ideologia de emancipação política africana. É o caso do guineense, na Guiné, né? Amílcar Cabral. Essa personalidade aqui do lado do texto, depois vocês podem ler sobre ele. Eu vou deixar o texto lá no Classroom. Ele foi um líder importante para esse movimento político africano. O Amílcar Cabral, que pensa sobre a realidade social e política dos países africanos sob uma perspectiva marxista. Em um dos seus escritos, ele afirma, ele vai falar sobre o pensamento lá, sobre a ação, essa ação política na África. Podemos lutar em todas as colônias portuguesas e até ganhar a nossa independência. Mas se a África continuar com o racismo na África do Sul, com os colonialistas, e mandar ainda, direto ou indiretamente, em muitas terras de África, não podemos acreditar numa independência a sério em África. Mas dia menos dia, a desgraça virá de novo. Portanto, nós fazemos parte de uma realidade concreta que é a África, lutando contra o imperialismo, contra o racismo, contra o colonialismo. Se não temos consciência disso, podemos cometer muitos erros. Ele continua: devemos admitir que muitos dos representantes da filosofia ideológica nacionalista não são propriamente filósofos, mas ideólogos ou ativistas políticos. Por causa disso, são intelectuais, né? São muitas vezes considerados como intelectuais notáveis e, portanto, sábios. Sendo assim, pode-se dizer que a filosofia ideológica nacionalista é um tipo particular de sagacidade filosófica. Aquele primeiro nós vimos na aula anterior, né? Logo depois da etnofilosofia, a sagacidade filosófica, aquela que lança a mão das narrativas,
do conhecimento dos mais velhos, né, das histórias, dos contos e provérbios. E aqui, continuando aqui, eu tinha adiantado na aula anterior sobre esse conceito, não sei se vocês lembram. Só para falar aqui nós falamos, só para comentar esse último parágrafo aqui, nós falamos sobre 4 tipos de filosofia, 4 escolas filosóficas africanas, né? A primeira foi a etnofilosofia. A etnofilosofia, ela busca identificar na cultura da oralidade os ensinamentos que revelam a preocupação ética, né, e também ensinamentos para a vida por meio das narrativas, que eu falei, narrativas, os provérbios, os ensinamentos, né? Nós vimos a sagacidade filosófica, que busca nos indivíduos, né, a sabedoria guardada na memória. Aquelas pessoas que são mais idosas, elas guardam uma memória que são quase bibliotecas ambulantes. Então, a sagacidade filosófica vai lançar a mão dessas pessoas para trazer de volta os conhecimentos, os saberes, né, desse grupo social. A gente também viu a filosofia, nós vamos ver a filosofia profissional, né, a filosofia profissional, que procura atualizar ou analisar a realidade africana por meio do pensamento filosófico ocidental. Então, eles vão usar os filósofos europeus para olhar para a realidade africana. E essa filosofia, essa última que nós vimos aqui, que é a filosofia ideológica nacionalista, que encontra na ação política um tipo de sagacidade filosófica, pois os seus defensores não são propriamente filósofos, eles são intelectuais. Então foi só para resumir isso que a gente leu agora. Agora aqui, ó, não sei se alguém lembra aí que nós vimos semana passada o Ubuntu, que é o conceito africano, né? Quando se trata de temas específicos da filosofia africana, é preciso pensar na enorme diversidade de perspectivas. Nós vimos algumas agora, essas 4 nós vimos, né? Há milhares de grupos tribais na África subsaariana, cada um com sua língua, seus valores, seu modo de compreender o mundo. Se incluirmos como africanas as expressões filosóficas de afrodescendentes em outras partes do mundo, então esse leque se abre mais ainda. Nós falamos sobre a diferença, né, entre a filosofia ocidental e a filosofia africana. Vamos ver a continuação do texto aqui. Muito bem. Aqui está. Os temas específicos da filosofia africana, portanto, não são africanos porque representam a africanidade em si mesmo, mas porque servem de exemplo de pensamento alternativo à filosofia europeia e estadunidense. Dentre esses temas, podemos destacar o Ubuntu, termo usado em algumas línguas banto, para designar a relação entre o indivíduo e a comunidade, e o conceito de força vital, em oposição ao conceito de ser, na filosofia tradicional. Aqui a gente pode lembrar que foi dito na aula anterior, quando falamos na característica coletiva, né, da maneira de pensar africana. O que diferencia a filosofia africana da ocidental é o aspecto universalista, né? A filosofia grega pensa o ser qualquer que seja, né? Enquanto a filosofia africana pensa o ser africano, particularizando o pensamento, regionalizando o olhar. Então, tem essa diferença, né, que é fundamental. A palavra bantu, em sua forma portuguesa, designa um tronco linguístico, né, que engloba diversas línguas africanas. Esse termo também é usado para designar centenas de grupos étnicos que habitam o centro e o sul do continente africano. Uma das principais características do banto é o uso da palavra Untu, que se refere não só ao ser humano, mas também a uma força que se espalha pelo universo e que permeia pessoas, animais, plantas e objetos. Untu faz parte de outras palavras, como Bantu, Muntu, Ubuntu, investindo-as de outros significados. A gente falou sobre isso em algum momento, né, quando você fala de arte africana ou filosofia africana, eles não se separam.
né? A arte sempre tem uma função. Quando você tem arte africana, nos desenhos que tem padrões, né? Aquilo tem uma função na sociedade, né? E a filosofia ela está toda misturada, né? Se nós trouxéssemos, a gente pode até trazer esse conceito para a nossa aula, vou comentar já já. O sociólogo brasileiro Henrique Antunes Cunha, que também está aqui do lado, no texto ao lado, eu vou para vocês lerem depois, especialista em cultura africana e afro-brasileira, assim explica o sentido desse termo. Nós já vimos na semana passada no vídeo, mas aqui a gente reforça para relembrar. Na raiz filosófica africana denominada de Bantu, o termo Untu designa a parte essencial de tudo que existe, tudo que nos é dado a conhecer a existência. O Muntu é a pessoa constituída pelo corpo, mente e cultura, e principalmente pela palavra. Então, a palavra que eu profiro, né, é importante porque eu estou mergulhado dentro de um sistema cultural, né? Então, tudo que eu falo, o meu repertório sociocultural, né, está intimamente ligado com o lugar onde eu estou na sociedade. A palavra com um fio condutor da sua própria história, do seu próprio conhecimento de existência. A população, a comunidade é expressa pela palavra Bantu. A comunidade é histórica, é uma reunião de palavras como sua existências. No Ubuntu, temos a existência definida pela existência de outras existências. Eu, nós, existimos porque você e os outros existem. Tem um sentido colaborativo da existência humana. Nós comentamos isso semana passada, quando eu fiz referência ao empreendedorismo, que é o movimento contrário, né? Você faz a coisa por você mesmo, né? Tem uma ideia de que você não precisa dos outros. O Ubuntu é, assim, diretamente relacionado à existência humana e implica a noção de indissociabilidade entre o sujeito e a comunidade. Essa expressão pode ser interpretada como uma descrição de um fato e, ao mesmo tempo, como uma regra de conduta. O ser humano é um ser com os outros e, concomitantemente, um ser para os outros. E aqui eu posso fazer um comentário rápido, né? Se trouxermos esse conceito para as nossas aulas, né? Nossas aulas remotas, podemos dizer que o professor ele só existe porque os alunos existem, e o contrário também é verdadeiro, né? E se avançarmos mais ainda nessa ideia, né, a aula só tem vida se todos nós participarmos dela, contribuindo com um pouco que você sabe, um pouco que eu sei, e até mesmo com o que você não sabe, porque nós já falamos que a dúvida, né, para a aula de filosofia é importantíssima, né? A partir da dúvida é que a gente vai para outros lugares, que a gente tem a possibilidade de descobrir coisas. Para terminar aqui o último parágrafo, o uso dessas expressões para definir o Ubuntu pode lembrar a filosofia europeia, em especial o pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger, século XX, né? Mas não podemos nos enganar. Ubuntu remete a uma visão de mundo especificamente africana e envolve, entre outras coisas, a noção de que o ser humano só se torna pessoa por meio de outra pessoa, o que implica o conceito de ancestralidade. Esse conceito Ubuntu usado aqui na nossa aula, né, tem como uma ideia de que se nós compartilhamos, né, as falas, fica muito mais leve a aula, né? E a gente divide o conhecimento, não é só o professor que sabe, né? O aluno também tem um conhecimento e troca com o professor. Tentei fazer isso com a leitura lá da Apologia de Sócrates. Mas vamos, algum comentário para a gente ir para o vídeo? Professor, Diga aí, vou só fechar aqui, peraí. como o Ubuntu tomou força? Pode repetir? Como o Ubuntu tomou força? Então, na verdade, não é que tenha tomado força, é que já faz parte da forma como o africano vive. Isso tá, como é que eu vou explicar? É um modo de vida, dele, né? Ele não se vê. Não sei se você estava na outra aula que eu contei uma historinha do antropólogo, o antropólogo que foi fazer uma disputa entre as crianças. Tava. Então, aquilo já é natural deles, entendeu? Não é que tenha ganhado força. Agora que a gente está conhecendo esse conceito, né? E começa a encontrar esse conceito em outros pensamentos, mas isso já faz parte
do ethos Eles africano. nunca gerou, né? Sempre é deles, não nasceu do nada, tipo, não foi uma ideia. Não, É uma coisa já faz parte deles. Por isso que tudo é coletivizado, entendeu? Você vê que as manifestações são coletivas, né? Você não vê uma coisa individualista, né? É uma sociedade coletivista, né? Coletivizada. Vamos então, alguém mais quer comentar, perguntar? A gente vai pro vídeo então. O vídeo é curtinho. Vou desligar aqui para não dar ecos. Aprendemos desde sempre que a filosofia surgiu na Grécia Antiga, aproximadamente no século VI antes da Era Comum, de Mileto. E a etimologia da palavra significa amor pela sabedoria. Eu sou o Igor Camargo e hoje eu vou contribuir para o Educa Periferia. Nós vamos entender um pouco sobre o surgimento da filosofia e o que é filosofia. Mas o conceito não tem um denominador comum. A problematização do surgimento da filosofia nos leva a pensar sobre algumas objeções. Segundo Renato Nogueira, filósofo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abre aspas, os estudos que realizamos sobre filosofia africana não são inéditos, mas o aumento da circulação de material acadêmico no Brasil que problematiza o nascimento da filosofia na Grécia, trazendo à luz fontes africanas mais antigas que as ocidentais, tem sido motivos de críticas variadas. Objeções que alegam filosofia é um termo grego. Outra insistem que só na Grécia Antiga o pensamento ganhou tom laico. Fecha aspas. Pensadores como George James, Sheikh Anta Diop, Teófilo Obenga e Molefi Ketchachante desenvolveram pesquisas e trabalhos sobre essas objeções do nascimento da filosofia e muito mais. Como nos diz o professor Renato Nogueira, a filosofia não nasceu grega. Na obra intitulada O Legado Roubado, George James mensura uma vasta pesquisa sobre a filosofia grega antiga e suas problemáticas, principalmente distorções históricas que referem-se ao surgimento da filosofia e os filósofos pré-socráticos. No texto do Renato Nogueira, cujo título é Os gregos não inventaram a filosofia, ele diz, abre aspas, Pitahotepe foi alto funcionário do faraó Isese, da quinta dinastia do Reino Antigo, e sua função era chamada de requete, quer dizer, conhecer as coisas, conhecer a natureza das coisas, traduzida por Obenga como filosofia. Os ensinamentos de Pitahotepe também são encontrados principalmente no livro Escrito para a Eternidade, de Emanuel Araújo. Essa visão sincera e que analisa a história da filosofia nos mostra que o legado do povo africano foi roubado e que a filosofia não tem uma certidão temporal. Gratidão, axé. Então está aí o vídeo curtinho, só para a gente ter meio que um repeteco do que a gente falou nas outras aulas, né? Nas aulas anteriores. Na verdade, o que a gente está fazendo não é querer substituir uma filosofia pela outra, mas é mostrar que existem outras formas de pensamento, né? E esse pensamento que a gente aprendeu, que é hegemônico até hoje, ele está sendo, né, questionado. Ele está claro. Tem um pessoal que pensou antes, né? Tem um pessoal que influenciou essa galera grega, né? É nesse sentido que a gente está apresentando a filosofia africana. Comentários, perguntas? Já tinham ouvido falar? Quando iniciou essa questão de, tipo, a pessoa chegaram e falaram, não é uma filosofia grega, não iniciou a partir da filosofia grega, iniciou a partir da filosofia africana. Então, Quando Beatriz,
Eu acredito que essa questão sempre houve, né? Sempre teve alguém que perguntou, poxa, mas peraí, a filosofia surgiu mesmo na Grécia, né? Mesmo do estudo da filosofia grega, né? Uhum. Tem dois estudiosos que falam sobre se a filosofia foi um milagre grego ou se ela surgiu a partir de outros povos, dentro mesmo da filosofia, do pessoal que estuda filosofia. Então, nessa discussão, eu acredito que essas questões já há muito tempo eram levantadas. No entanto, né, elas não chegam para a gente de forma clara, sobretudo porque nós já tivemos a oportunidade de ouvir o professor falar sobre essa coisa do epistemicídio, né? Você invisibilizar outras culturas, né? Tanto é que você vê a cultura chinesa, a cultura indiana, né? As culturas asiáticas, a gente não tem, né? A gente não tem conhecimento sobre elas, não é isso? Eu acredito que desde sempre essas questões foram levantadas, mas agora, né? Agora, a partir do século XX, XXI, é que isso tem vindo à tona e tem entrado nas academias, porque é na faculdade que são difundidas as ideias, através das faculdades, né? Porque a cultura, se você for ver, né, no Brasil todo, a cultura africana negra, né, religiosa, né, na culinária, nas artes, ela está espalhada, não tem como você dizer que não existe, né? Compreendeu? Sim, compreendi. O que acontece é o canal de difusão da cultura. Qual o canal oficial de difusão de ideias? O canal oficial de difusão de ideias é a academia. Então, se você começa a produzir documentos, produzir material, produzir pesquisa, produzir questionamento, isso vai vir à tona naturalmente. Enquanto na academia não tiver entrada para esse assunto, não tiver pessoas que falem sobre isso, isso vai continuar invisibilizado. Por isso que foi constituída a lei em 2003 do ensino da história e da cultura africana em todas as disciplinas, né? História, geografia, arte, filosofia, em todas as disciplinas que a gente precisa conhecer. Não só a cultura africana, mas a cultura indígena também. É preciso que a gente tenha conhecimento desses povos que foram escravizados, que foram colonizados, né? É importante que porque eles também têm uma visão de mundo. Como é que é essa visão de mundo? A gente está conhecendo aqui alguma coisa da visão de mundo africano, através da sua filosofia e do seu pensamento. Mais alguém? Vamos lá, que temos ainda um tempinho, mais 10 minutos. Queria aí comentários, porque foi o que eu tentei trazer para a nossa aula, o conceito Ubuntu, que é justamente isso, né? Assim, eu só sou professor porque eu só existo como professor porque vocês estão aqui. Se vocês não estivessem aqui, não tinha sentido eu ser professor, né? E ao contrário também, né? Vocês estão aí ouvindo porque eu trago alguma informação, né? Mas sem pergunta, sem troca, fica uma coisa meio, não é que seja sem sentido, mas não fica enriquecido, né? Fica empobrecido, né? Entendem o que eu quero dizer? Eu espero que vocês, talvez, não sei, daqui a uns 2 anos, continuando no Sebric, desenvolvam um TCC falando sobre essas questões, quem sabe, né? Para desenvolver depois na graduação. É uma possibilidade. Dessa aula aqui, Yasmin, Laura, o que vocês tiraram aí de coisas interessantes? O que chamou mais atenção? Nicolas pode falar também. Professor, o Ubuntu teve críticas por ser ligado a alguma religião de matriz africana?
Não, não acredito que tenha tido críticas, é porque não tem como como é que você vai criticar, né, como é que você vai criticar um hábito, um costume, uma forma de vida, né, uma forma de ser, né? O que eu posso dizer para você é que sim, as religiões de matriz africanas elas são criticadas, sofrem preconceito, mas dentro delas esse conceito está entranhado, né? As pessoas elas não fazem as reuniões sozinhas, né? Tá tudo misturado ali, né? A Laura escreveu aqui, peraí, vou ler. Acho que saber que a maioria das coisas que eu sabia sobre filósofos foram influenciados por outras pessoas e povos, eu acredito que se não fosse essas aulas, ainda pensaria da mesma forma. Muito bem, Laura. Então, isso é muito interessante, porque aí a gente a gente tem um conhecimento de que existe uma coisa para além do que a gente sabe, né? A gente não sabe só isso, né? E aí, quando vocês forem para um outro ano, né? Se eu não for professor de vocês, filosofia, se tiver um outro professor, vocês podem não é questionar, mas falar, poxa, ok, podemos estudar isso, mas a gente não pode estudar alguma outra coisa também que tenha uma outra visão filosófica? É possível a gente olhar um pouquinho lá para a África? É possível a gente saber um pouquinho do Oriente, da China, como pensavam? Existe alguma relação entre esses? Que é aí, né, é aí que mora a diferença, entendeu? É aí que está a diferença. Vamos lá, Yasmin. O que chamou a atenção aí nessa aula? Como eu falei, não é para a gente substituir, né, um, um pensamento pelo outro. É para a gente ter noção de que existem outros pensamentos, outras formas de olhar a realidade, né, esses conhecimentos anteriores. Eu acho que eu tenho aqui 4 livros didáticos. Só um que tem essa parte da filosofia africana. E o livro da Marilena Chauí, em um momento, em determinado momento, ela fala dessa influência de outros povos na cultura grega, né? Com certeza, influência egípcia, né? Mesopotâmica, né? Das primeiras das civilizações da antiguidade, né? Que foram contemporâneos da Grécia, ali, dos gregos. E aí, Yasmin, Laura já falou. Nicolas, o que chamou a atenção a sua atenção dessa aula, por favor? Pode escrever, se não quiser falar no microfone. Nicolas está escrevendo. Yasmin, me escuta? Yasmin, nos escuta? Lucas? Bom, acho que então podemos terminar, né? Obrigado aí pela... Oi, Professor, fala, Beatriz. eu acho estranho que, tipo assim, tem várias formas da filosofia africana, né? E assim, eu nunca ouvi falar de nenhuma. E minha mãe nem tinha ouvido falar em filosofia, né? Porque na época dela não tinha. Então, tipo assim, ver como a gente não tem acesso a essas coisas. Não é mostrado pra gente. Ninguém Curioso, né? Pois é, curioso. Eu, assim, eu vou ser sincero com você, na verdade, eu também estou aprendendo, Beatriz, né? Eu acho que a gente também tem que ter abertura para poder aprender outras coisas que a gente não sabe, né? Porque também é muito confortável a gente ficar no lugar que a gente já sabe, que a gente já conhece, não é isso?
Opa, Yasmin escreveu aqui, gente. Vamos lá. É bem doido o fato desse tempo todo, o meu pensamento sobre filosofia sempre estava, de certa forma, relacionado com os gregos, sendo que outras culturas também fizeram parte dessa formação da filosofia. Muito bem. Então, agora, né, vocês já sabem, e quando alguém falar, vocês falam assim, sim, mas e os outros filósofos? E por que a gente não aprende um pouquinho sobre isso também? Não vai acontecer nada demais. A gente só, na verdade, a gente só vai ampliar o nosso conhecimento. O que acontece, minha gente, é que, por exemplo, nos concursos, né, os concursos vestibulares, os Enems da vida, não há ainda, e eu falei isso na primeira aula, não há ainda esse conteúdo não é cobrado. Então, se esse conteúdo não é cobrado, ele não é trabalhado no ensino, né? Seria interessante que ele entrasse, né, dentro desses conteúdos para que, então, houvesse uma necessidade de ser trabalhado em sala de aula. Mas, independente disso, como nós estamos numa escola pública, eu acredito que seja importante que a gente tenha acesso ampliado ao conhecimento, independente, né, se ele vai ser exigido ou não, porque nós não estamos aqui para decorar coisas para reproduzir. Né? A filosofia nos ensina a problematizar, né, as coisas, né? E não decorar para ficar reproduzindo, repetindo que nem papagaio. A gente pegar uma coisa e pensar a partir dela. Alguns, como nós fizemos aquela leitura da apologia, muitos alunos fizeram isso. Professor, estou começando a olhar para... É possível olhar para o que a gente vive a partir da leitura aqui do Sócrates. Né? É como nós estamos fazendo com o Ubuntu. Né? Nós aqui, nós dividimos conhecimento. Né? Mesmo o não saber. Né? Tanto o Nicolas escreveu aqui. Também achei estranho o fato de que a filosofia africana, por não ser falada sobre, não tem tanta atenção, mesmo tendo surgido primeiro do que a grega. Então, Nicolas, o que nós já falamos, existe uma invisibilidade sobre algumas culturas. Né? Existe uma hegemonia de uma cultura sobre outra. Então, por isso que você nunca ouviu falar. A gente não tem essa... São vários motivos pelos quais a gente não tem contato com essa informação. Pelo que eu já falei, não é cobrado em prova, né? E dá trabalho você pegar, né? Para você lecionar sobre isso, você precisa estudar, ler, pesquisar. Como eu falei para vocês, eu estou também aprendendo, né? Saindo do meu lugar confortável que eu estudei, que eu, né, pesquisei, me aprofundei, e indo para um lugar que eu não conheço. Né? Muito bem. Maria Esther tem alguma... Quer comentar, Maria Esther? Ou Lucas também? Só falta vocês dois. Agora é a hora. Não sei se vocês vão, daqui para frente, ouvir falar muito em arte africana ou filosofia africana. Professor, mais uma pergunta, né? Sim. Qual é a conexão entre a filosofia africana com a filosofia grega? Tem alguma conexão? Tem algum ponto em comum? Então, o autor, não sei se você lembra aí, no último parágrafo que eu li, ele fez uma relação com Ubuntu e um conceito filosófico de Heidegger, que é um filósofo alemão contemporâneo, quer dizer, moderno. Ubuntu, né, o ser para o outro, o ser com os outros. Né? Só que o Ubuntu é anterior a Heidegger. Então, né, você encontra o pensamento africano lá numa sistematização filosófica alemã, por exemplo. Né? Assim como as questões que estão lá em Sócrates, as questões éticas, né, das perguntas sobre o ser antropológicas, elas também vão aparecer no pensamento filosófico africano. Por isso que é interessante a gente não dizer que uma é melhor que a outra, ou uma é mais importante que a outra. O que a gente deve privilegiar devemos conhecer todas. Né? Boa pergunta. Acho que podemos terminar então, né? O que vocês acham? Gostei da tarde de hoje. Foi boa.
Obrigado pelas perguntas, obrigado pela paciência. E na terça-feira que vem nós teremos a última aula sobre filosofia africana. Beijos. Tchau, professor. Mas,